Misericórdia e piedade é o Senhor. Salmo 144. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E conforme está no Salmo de hoje, o Senhor também é amor, é paciência e compaixão. E é muito bom para com todos. Deus certamente não age conforme o ser humano, que muitas vezes corresponde numa lógica de acordo com aquilo que recebeu. O relacionamento com Deus e a sua forma de proceder não se trata daquilo que nós conhecemos enquanto seres humanos. Muitas vezes nós vamos medir o quanto Deus é justo, ou o quanto Ele é bom ou misericordioso, de acordo com os nossos parâmetros, mas não passa por aí. Os parâmetros, ou a medida que Deus age, é conforme a sua própria natureza. E não há ser humano que consegue medir por de fato o quão bom Deus é. Na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, capítulo 49, dos versículos 8 ao 15, faz parte do chamado Segundo Isaías, uma seção do livro que contém profecias de consolo e esperança para Israel durante o exílio babilônico. E este trecho está dentro do segundo cântico do servo do Senhor, Isaías 49, dos versículos 1 ao 13, que apresenta a figura do servo de Deus. Vejamos que no versículo 8 temos a dimensão do tempo favorável, onde Deus promete esse tempo favorável e ajudar no dia da salvação. Isso remete ao conceito do tempo de Deus, o kairos, o tempo da graça, diferente do tempo humano, cronos. Volta aquilo que eu disse no começo. O tempo de Deus, a forma de Deus se manifestar, não cabe ao ser humano a colocar numa concordância de entendimento de acordo com o comportamento humano. Deus, ele age de acordo com a sua própria vontade e natureza. E nos versículos 9 ao 10, nós temos a questão da libertação e providência, onde o servo proclama liberdade aos cativos e luz aos que estão em trevas. E podemos fazer aqui um paralelo em Lucas 4, versículo 18. E temos as imagens pastorais, pastagens, águas, montanhas transformadas, remetem ao êxodo e à caminhada do povo pelo deserto rumo à terra prometida. Então vejamos, muito daquilo que vai ser transformado faz parte do contexto de vida do povo de Deus. E para os dias de hoje, muito daquilo que precisa ser transformado em nossas vidas faz parte do nosso contexto de vida, daquilo que estamos vivenciando, da dinâmica do dia a dia e da própria realidade. E o versículo 11 traz a dimensão de caminhos abertos. Deus faz as montanhas se tornarem caminhos retos, uma metáfora da remoção de obstáculos para a volta dos exilados e para a missão do servo. Vejamos que o caminho da misericórdia de Deus, assim como o caminho da justiça, é, de certo modo, essa remoção de obstáculos, onde, pelo sacrifício e a entrega total de Cristo, o grande obstáculo do pecado é retirado para que tenhamos acesso a uma vida nova. E nesse sentido, o que podemos refletir? O tempo favorável, como eu já mencionei, Deus tem um tempo certo para agir em nossa vida. A pergunta é: confiamos no seu plano? Dentro daquilo que diz respeito à libertação e provisão, Jesus é o cumprimento dessa profecia, trazendo luz e salvação a todos. E o amor de Deus, mesmo quando sentimos que Deus nos esqueceu,
Ele nos ama mais do que uma mãe ama o seu filho. E nesse sentido, a proposta dessa primeira leitura de hoje nos ensina que Deus é fiel, nunca nos abandona e nos guia com amor infinito. E no evangelho de hoje, em João capítulo 5, dos versículos 17 ao 30, faz parte do contexto da cura do paralítico no tanque de Betsaida, que leva a um confronto entre Jesus e os líderes judeus. E nesse trecho, Jesus revela a sua relação única com o Pai, explicando sua autoridade divina para julgar e dar vida. E vejamos que Jesus, ele cura o paralítico no sábado e os líderes judeus o acusam de violar a lei. Em sua defesa, Jesus não apenas justifica sua ação, mas faz afirmações que indicam sua igualdade com Deus, levando os judeus a quererem matá-lo. Vejamos que isso está no versículo 17, onde Jesus responde que meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. No pensamento judaico, Deus sustenta a criação continuadamente, mesmo no sábado. Jesus se coloca ao nível do Pai ao dizer que também trabalha, indicando sua participação na obra divina. E podemos pegar no próprio texto em grego a palavra trabalhar, ergazomai, que exatamente é fazer existir, produzir. Ou seja, na dimensão de Deus, ele não para, é um Deus dinâmico, da mesma forma que Jesus é dinâmico. Nós podemos ver nas leituras que Jesus nunca está parado. Ele está sempre levando a dimensão do reino de Deus às outras pessoas. E mesmo assim, há aqueles que querem matar Jesus. E há uma gravidade da acusação. Os judeus tentam matá-lo, mas não faz sentido. E ao quererem matá-lo, não apenas porque ele cura no sábado, mas porque se fez igual a Deus ao chamar Deus de meu Pai. A expressão mostra uma relação única e íntima entre Jesus e o Pai, indo além da paternidade geral de Deus sobre Israel. Vejamos, eles poderiam até contestar em nível teológico ou em nível de doutrina que Jesus não era Deus e nem era igual ao Pai, mas pelo próprio milagre ou pela própria autoridade de Jesus, ele já aponta para uma autoridade divina, não é apenas um mestre, mas o próprio Deus encarnado. A vida eterna já começa agora, e quando ouvimos e cremos em Jesus, passamos da morte espiritual para a vida. E a ressurreição é real. Haverá um dia em que todos ressuscitarão para a vida eterna ou para o julgamento. E a pergunta é: como estamos vivendo a nossa fé? Não podemos deixar as coisas para depois. E honrar Jesus é honrar ao Pai. Nossa relação com Deus passa necessariamente por Cristo. E quando nós estamos na missa, o Padre reza por Cristo, em Cristo e com Cristo. É exatamente nessa dimensão. Se conseguirmos nos assemelhar a Cristo, certamente seremos mais obedientes e entenderemos melhor a vontade de Deus em nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.